Por que será que todo início de ano é a mesma coisa? Só basta virarmos o ano que começam as notícias de tragédias, de deslizamentos de terra por todo o país, como foi o caso de Petrópolis, no Rio de Janeiro, este ano. Mas se nós recordarmos, no início do ano de 2021 foi a mesma coisa, no início do ano de 2020 a mesma coisa, início de 2019, início de 2018, início de 2017 e por aí vai. Mas por que essa cisma com o início dos anos? Por que sempre no início dos anos acontecem deslizamentos de terra? Bom, este será o assunto deste vídeo. Vamos tratar de uma forma mais técnica, explicar o motivo do porquê que ocorre deslizamentos de terra com mais frequência no início do ano. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro civil aqui da RV Construções e Perícias. Inscreva-se aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho, fique bem atento e vamos lá! Bom, antes do início do ano, entre meados de dezembro para o final de dezembro, ocorre o início do verão, certo? E antes desse período, antes de iniciar essa estação no verão, nós temos ali a primavera, que é seguida do inverno. Então nós temos o inverno, depois a primavera, aí vem o verão. Essa época, entre outubro, novembro, por aí, é uma época mais seca, onde chove menos em certas regiões do país, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro. Então chove menos, há um período mais seco nessa época do ano. O que acontece nessa época mais seca? Os solos, principalmente ali em se tratando de deslizamentos de terra, os solos das encostas, certo? Dos taludes, eles ficam mais secos. Vamos falar, propriamente dito, dos solos arenosos, aqueles solos que contêm uma porção maior de areia, que são mais propensos a deslizar, a escorregar. Então, os solos arenosos secos, quando nessa época do ano em que não chove, eles ficam bem secos, eles ficam praticamente sem coesão nenhuma. Você imagina uma areia seca, eu peguei aqui, até um exemplo aqui, um copo de areia, certo? Ela está totalmente seca, então ela não tem coesão nenhuma. Você pode perceber que ela é bem áspera. O que seria a coesão? A forma como as partículas elas ficam juntas, sem ficar essa sensação de aspereza, né? E sem a coesão entre as partículas dessa camada de areia. Bom, o solo mais seco, então essa areia mais seca, ela não tem coesão nenhuma, certo? Diferentes dos solos argilosos, dos solos siltosos. Quando a gente tem uma presença, por exemplo, de argila, o solo ele é um pouco mais plástico, ele é um pouco mais firme e aí ele não escorrega com tanta facilidade como é o caso da areia. A areia, se ventar, a gente vê aí no dia a dia, quando começa a ventar, aquela areia voando na nossa cara, né? Entrando nos nossos olhos, incomoda bastante aquele solo arenoso que não tem coesão. A argila ela não faz isso. Bom, então esse é o primeiro ponto. A areia, quando ela fica seca nessa época do ano, antes do início do ano, né, entre outubro e novembro, ela fica mais seca por conta de um período sem chuva, então ela fica totalmente sem coesão, certo? Agora você imagina essa areia toda sem coesão e infiltrando água logo depois, porque aí entra o final do ano, início do ano, vem o verão, muito calor durante o dia, e aí depois no final da tarde aquelas pancadas de chuva forte que vem causar alagamentos e deslizamentos de terra como a gente vê, aquela chuva forte. Agora você imagina aquela areia totalmente sem coesão, certo? Aquela areia facilmente escorregadia, e aí nós temos água, certo? Aqui um copo d'água. Eu vou colocar um pouco de água aqui nesse copo de areia para vocês verem o que acontece. A princípio não acontece nada, porque a quantidade de água foi pouca, certo? Então, aparentemente, a areia ela fica até mais coesa do que era. Você pode perceber agora que ela praticamente nem escorrega, né? Porque a areia ela ficou molhadinha, certo? Então, ela não vai escorregar com tanta facilidade assim, porque ela já ganhou uma certa coesão. Porém, se a gente enche mais de água, né? A gente tem uma concentração maior de água e essa água, ela ultrapassa o volume de água, ultrapassa o volume de areia,
você já vai vendo que as partículas de areia elas já vão ficando desconfinadas, elas já vão perdendo aquela coesão que ganhou inicialmente. Então, inicialmente, quando eu coloquei um pouquinho de água, ela ganhou um pouquinho de coesão. Porém, eu coloquei mais água ainda e agora as partículas de areia elas já vão perdendo aquela coesão e ficando totalmente desconfinadas. Elas ficam livres aqui nesse copo. Então, eu vou colocar mais água ainda. Ainda não superou, o volume de água ainda não superou o volume de areia, então eu vou colocar mais água nesse copo. Eu vou realmente encher de água. E você pode perceber, não sei se você tirar minha mão aqui, ó, essa areia aqui dentro desse copo, ela está totalmente desconfinada agora. Nós temos partículas de areia aqui desconfinadas, sem coesão dentro desse copo. Colocando mais água ainda, até peguei um palito aqui para mexer para vocês verem melhor, né? Essa areia totalmente sem coesão, as partículas de areia soltas aqui na parte de cima. Então é aí que inicia-se o processo erosivo. Essa areia ela fica mais propensa ao deslizamento, ao escorregamento. Então inicia-se o processo erosivo. Temos ali aquela camada de areia que inicialmente recebe um pouco de água, fica com uma coesão aparente, mas logo em seguida, quando o volume de água ultrapassa esse volume da areia, aí nós temos totalmente o desconfinamento dessa areia, perda de coesão, e aí com isso a gente tem o carreamento de solo e formando o processo erosivo. Então, nós sabemos que nessa época do ano chove muito. Tem dias que ultrapassa 100, 150 milímetros de chuva em um só dia. A gente vê nas notícias que a chuva, o acumulado de chuva, foi superior ao esperado para o mês inteiro, para 2, 3 semanas. Então, aquele volume de água, ele ultrapassou, como eu fiz aqui no experimento, ele ultrapassou o volume de areia, ou seja, tirou aquela coesão aparente, aquela que a areia tem, aquela liga da areia, tirou aquela coesão, desconfinou aquela areia, o volume de água superou, desconfinou aquela areia, perdeu a sua coesão e aí não tem outra. Aí quando a gente tem uma superfície inclinada, como no caso das encostas, dos taludes, e aí nós vemos os deslizamentos de terra, que aí vem toda aquela massa de solo fazendo aquele movimento e aí trazendo blocos de rocha, inclusive, outros materiais soltos naquele talude, e aí a gente tem o deslizamento de terra. Bom, então está aí o porquê de todo início de ano é a mesma coisa. Chove muito, então o acumulado de chuva supera aquele volume de água, supera o volume de solo ali, principalmente os solos mais arenosos, e aí com isso a gente tem a perda de coesão, o desconfinamento desse solo arenoso, e com isso vem o escorregamento de terra, até por uma questão de gravidade mesmo, né? Então temos que tomar cuidado, monitorar as encostas, chamadas as áreas de risco, onde temos construções ali próximos no pé daquele talude, no pé daquela encosta. E eu acredito que o maior desafio hoje da engenharia geotécnica, junto com a engenharia de estruturas, é justamente proporcionar já que temos todas essas construções no pé da encosta, nos taludes, proporcionar construções seguras com todo esse problema de deslizamento de terra. E aí, como será que os geotécnicos e engenheiros de estruturas conseguem melhorar essa questão? Bom, isso é um caso a ser discutido por questões sociais, questões técnicas, questões até políticas mesmo, que eu não vou entrar aqui no mérito. Bom, espero que você tenha gostado deste vídeo. Vos convido a seguir-nos lá na nossa página do Instagram, @rvconstruções e perícias, que todos os dias temos conteúdos e dicas como estas novas por lá. Acompanhar-nos também na RVCast, o podcast próprio da RV Construções e Perícias, disponível no Spotify em áudio e aqui no YouTube em vídeo também. Toda segunda-feira às 8 horas da manhã um episódio novo. Segunda-feira agora nós falamos com o maior especialista do Brasil em avaliações de imóveis, o José Ficker, engenheiro civil, advogado, administrador de empresas, além de 8 livros escritos na área de avaliações e perícias de engenharia. Foi uma conversa sensacional, muito conteúdo explanado
com o José Ficker. E claro, inscrever-se aqui no YouTube e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Então, muito obrigado por nos acompanhar e até breve.